E aí, turma, tudo bem? Ah, vocês têm um grupo da turma? Eu queria mandar um PowerPoint para eu ir falando e vocês irem acompanhando. Vocês têm um grupo no Face? Como é que eu posso enviar para vocês? Tem no Whats também. Acho que o Whats é mais rápido. Vamos ver esse do Face aqui. Cliquei no link, só um pouquinho, tá abrindo. Eu nem tô no grupo. Vou botar aqui participar. Mas daí vai ter um administrador ali. O negócio é o seguinte, galera. Sim, ele teria que ser o objetivo, né? Eduardo. Aí tu me dá teu WhatsApp, eu te mando o arquivo e tu bota no WhatsApp da turma daí, por favor. Alguém me meteu no grupo do WhatsApp. Claro, 53. Tá, vou só adicionar aqui pro Eduardo. E aí ele bota lá e aí a gente segue organizando daí. Beleza, povo. O Eduardo vai postar agora, enviei pra ele. E aí vocês acompanhem comigo. Eu vou abrir aqui o Pautal e vocês me digam daí quando já tiverem acesso, tá? Isso, agora vai ser colocado no grupo de WhatsApp de vocês. E aí a gente vai acompanhando pelo slide. Quem não está no grupo
Não sei se tu tem, né? Estou só no do Face. O Marcos ali, né? Beleza, passa o WhatsApp aí para algum amigo da turma e a galera vai adicionando lá. Acho que é a forma mais rápida, né? Porque lá teria que falar com o administrador e é um pouco mais difícil. Para a próxima aula eu vou programar alguma uma coisa diferente, assim, a gente vai. Eu tentei usar minha TV aqui em casa e não deu, sabe? Ficou ruim a imagem porque o meu cabo HDMI é curto. Aí eu não podia distanciar o computador a ponto de ficar legal assim a gravação. Aí, isso é, porque o ensino não está em atividade agora. Aí, maravilha, galera. Estão conseguindo abrir aí já? Aí eu vou, para a próxima aula a gente vai achar uma solução. Eu ia usar minha TV junto aqui, daí não vai rolar, porque eu não tenho como comprar um cabo HDMI grande. Mas eu vou tentar fazer um sistema diferente para a gente conseguir usar os meus slides assim, eu vou conversando com vocês, eu uso a partir da TV. Daí não preciso estar mandando assim, ou então eu programo antes, envio antes para vocês. Fica bem melhor da gente ir acompanhando. Daí vocês vão vendo comigo aqui, conforme eu for avançando, vocês vêm junto. Eu tinha falado para vocês anotarem as dúvidas caso tivessem, de história geral. Vocês chegaram a fazer testes de história geral? Olharam as aulas do professor Edir no canal? Então tá, a Gabriela está mandando aqui que sim. Ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar aqui, porque senão eu vou tocar o Brasil com vocês, entende? Eu tô todo embananado aqui com esse. Aí. Toca Brasil. Ainda não consegui. Isso, beleza. O final de semana se organizem direitinho para a partir da semana que vem a gente fazer um encontro de conversa sobre história geral e tirar dúvida de vocês. E, e um encontro sobre a história do Brasil, tá? As aulas são do YouTube, exato. A Júlia perguntando. As aulas do professor Edir, elas estão postadas no YouTube. Eu vou conversar com o ensino para a gente, agora no final de semana, né, a partir de segunda-feira, a gente organizar direitinho as aulas, assim, os links das aulas do professor Edir encadeadas, para vocês assistirem, né? E aí a gente, eu e vocês, vamos falando sobre o Brasil. A nossa aula inicial foi uma apresentação da história do Brasil, né? E daí a gente começou um processo de da conjuntura que levou Portugal ao processo das grandes navegações, foi isso, né? O nosso primeiro encontro, e agora na quarta-feira a gente conversou dessa parte inicial. Povo, vocês abriram aí o PowerPoint? Tá, maravilha. Pô, perfeito, coisa boa. E aí então eu botei ali para vocês. Começa então a nossa etapa a partir do momento em que os portugueses se lançam ao mar. Na verdade, o objetivo dos portugueses era chegar no Oriente. O objetivo mesmo dos portugueses não era o processo de chegada na América, até porque isso vai começar muito antes da existência da América por parte dos europeus, né? Os europeus não sabiam da existência da América. Por isso, por exemplo, quando a gente usa a palavra descobrimento da América, descobrimento do Brasil, a gente pode usar essa palavra, desde que a gente saiba que estamos sob um viés eurocêntrico, isto é, o olhar do europeu em relação a esse processo. Porque para os europeus, galera, não existia esse continente. Mas tá, a gente já vai chegar ali. Então, o objetivo dos portugueses para o processo de fortalecimento do seu Estado, através da lógica mercantilista, né, aquela coisa da busca da balança comercial favorável, o sustento de um Estado como um todo, vai ser justamente uma fonte de acesso a um produto, né, a produtos que tinham muito valor na Europa, que eram as famosas especiarias, como eram chamadas, né, as substâncias, especiarias, galera, vem do latim specia,
que significa substâncias, mas que a gente pensa que é especial, porque com o passar do tempo mesmo, ganhou esse significado nosso, uma coisa especial. Pois então o objetivo dos portugueses era esse, uma via de acesso direto a esse produto que tinha imenso valor, as chamadas especiarias, no ocidente europeu. De que nós estamos falando? Tempero, galera. Coisa mais incrível que pode aparecer. A coisa mais incrível que parece, né? Uma das ações humanas mais incríveis que foi o processo das chamadas grandes navegações, se lançar no Oceano Atlântico, desculpa, com o objetivo de chegar ao Oriente, de chegar às Índias. Os caras fizeram isso, galera, para pegar tempero, pimenta, cravo, canela, gengibre, claro, também tecidos de seda, produtos que vinham daquele mundo oriental. Mas pensa o tamanho da epopeia que esses caras fazem para buscar a galera pimenta. Mas a pimenta valia igual ouro, galera. A expressão que era usada nesse período aqui era caro como pimenta. Né? A pimenta tinha um sinônimo de careza, assim, uma coisa incrível, como ouro para nós. Literalmente, olha só que interessante isso. Esses temperos, galera, eram deixados como herança para os filhos da nobreza europeia, obviamente, né? Porque só quem consumia isso era a nobreza. Imagina hoje o teu pai, nós nem devíamos falar isso, né? Nessa conjuntura de Covid aí, mas vamos pensar hipoteticamente assim, o nosso pai falece, galera, e deixa de herança para nós 1 quilo de pimenta. Ah, tá louco, né? Imagina, não tem sentido nenhum, cara, ia ficar louco. Naquele tempo, povo, 1 quilo de pimenta valia uma fortuna. Então, para vocês entenderem o sentido, então os portugueses saem, né, desbravando esse oceano que jamais tinha sido navegado, ao olhar deles naquele momento, né, e circunnavegação africana, através do contorno da África, o objetivo era chegar, galera, na Índia. Só que eles simplesmente desconheciam o que era a África, eles não tinham noção, claro, a África eles sabiam que existia, mas eles achavam que existia somente uma África até o Saara, galera. Até o deserto do Saara, mais ou menos no meio ali, né? Vamos pensar assim. Dividindo aquele imenso bico da, da, da África, eles simplesmente achavam que aquilo não existia. Então, para eles, era um caminho mais ou menos curto. O povo vai demorar muito tempo até a chegada dos portugueses no Oriente. Essa chegada deles no Oriente se dá, galera, em 1498. Mas eu quero que vocês anotem. Quando começaram as grandes navegações? Em 1415. Percebe então que nós estamos falando de um período anterior à história do Brasil. E o Brasil vai surgir no meio dessa história, bom, como uma consequência inesperada, vamos assim dizer. Então os portugueses começam as grandes navegações com o objetivo de pegar as pimentas e vão acabar chegando no mundo americano. Mas eles só chegam no mundo americano, galera, porque a Espanha entra nessa corrida e patrocina o famoso Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo, portanto, também busca chegar ao Oriente. O objetivo de Cristóvão Colombo era pegar também um acesso direto às especiarias, isto é, um caminho que não fosse usado por ninguém, porque num acesso direto, tu consegue diminuir os atravessadores, diminuindo o custo do teu produto para ter um melhor preço final na hora de revender no continente europeu. E qual foi o caminho dos espanhóis? Cristóvão Colombo, o povo sai navegando para o ocidente, para 1 hora fazendo a volta na Terra, né? A Terra é redonda. Os homens modernos já sabiam isso, galera. Tem gente que hoje diz que era plano o troço. Então essa Terra, galera, ele vai fazer a circunnavegação e chegar no Oriente. E aí tu te deu conta, sim, 1415, o início do processo. 1415, a tomada da cidade de Ceuta, no norte da África, tá? Imagina isso, né? O cara sai navegando o Oceano Atlântico em direção ao Ocidente para bater lá no Oriente. E ele bate, galera, no Haiti. Cristóvão Colombo, depois de meses viajando, ele encontra, povo, o Haiti. O Haiti e Cuba são os primeiros lugares que os europeus colocaram os pés. A data é 1492. E isso aqui é uma coisa daí dos espanhóis, galera. Portugal segue o seu caminho e o objetivo dele, a partir da circunnavegação do continente africano, isto é, navegação próxima ao continente, dobrar o continente e chegar no Oriente. E o Cristóvão Colombo sai para o outro lado, sai reto a partir da Europa e vai acabar batendo, galera, na América Central. Só que ele desconhece. Quando ele bota os pés num lugar que passou a ser chamado de Espanhola, tá? Hispaniola. Deixa eu escrever aqui para vocês.
né? Eles chamavam de Hispaniola. Eles, na verdade, colocaram os pés por onde hoje é o Haiti e a região de Cuba, naquele arquipélago do Caribe. Só que para tu entender, e acredito que talvez vocês já tenham tido notícia disso, galera, qual é o nome dos autóctones, isto é, dos povos primitivos que viviam aqui na nossa terra? Índio. Por que índio? Justamente por causa desse erro. Cristóvão Colombo chega aqui e achou que chegou no Oriente, galera. E ele morre no início dos anos 1500 achando que estava lá no Oriente, que estava lá na China. Né? Para tu ver o que era o desconhecimento do mundo. Na verdade, eu penso com vocês, assim, eu acho super engraçado quando eu leio sobre isso, assim, eu acho engraçadíssimo. Porque o Cristóvão Colombo botou os pés no Caribe, portanto, a descoberta da América se dá na América Central, só que ele acha que está lá no Japão, galera. Né? Vamos pensar assim, uma ilha, né? E o Japão pequenininho, perto, por exemplo, das ilhas ali do Caribe. Então o cara bota os pés na América Central e acha que está botando os pés lá no Japão. Olha, né? Olha o que era a nossa ignorância em relação ao mundo. Hoje a nossa tecnologia e tudo mais, claro, existe algo que é comparado às grandes navegações, que é justamente a nossa ida ao espaço, a chegada do homem na Lua, e hoje os nossos processos de explorações do espaço. Mas, galera, é muito mais maluco e revolucionário, por enquanto está sendo, obviamente, né? As incursões desses homens aqui nas grandes navegações. Primeira coisa é isso, galera. Eles descobriram um continente e passaram a conhecer um outro tipo de ser humano que eles nunca tinham visto na vida. E aí o Colombo cometendo um erro, que esse erro nós usamos até hoje daí. O importante é que tenhamos conhecimento disso, e daí não tem problema nós usarmos a palavra. Na verdade, os índios, galera, não gostam de ser chamados de índios. Eles preferem ser chamados de indígenas ou de ameríndios. Né? Essa coisa de índio, assim, já pelas próprias comunidades indígenas, elas já não gostam da palavra. Beleza, tu tem que saber isso. Ele pega, leva alguns para a Europa e prova aos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, de que ele tinha assim um caminho para a Índia. Ele mostra esses homens e diz: está aqui, ó, os índios. E aí é por isso que nós usamos esse nome, um grande erro, né? Então aqui tu compreendeu. Olha o que era a ignorância do mundo. A partir desse momento, portanto, 1492, relembrando contigo, momento da descoberta da América, como eu disse para vocês, sob um olhar eurocêntrico, beleza, descobriram a América. Só que a gente prefere chamar, galera, nós americanos, a partir de um olhar americano sobre esse processo, nós preferimos chamar esse fato de conquista da América. Os espanhóis chegam aqui, a partir das ilhas eles vão penetrar o continente da América Central e a partir disso o Norte e a América do Sul. E posteriormente, em 1500, você sabe, os portugueses colocam os pés aqui no que hoje nós chamamos de Brasil. Então, em vez de chamarmos de descobrimento, a partir de um olhar americano, a gente sobretudo escolhe a palavra conquista da América. Acaba que com um processo longo e complexo, que justamente nós passamos a falar a partir de agora, o que vai existir é um processo de conquista territorial. Perfeito, então? Entenderam o processo? E aí que entra, galera, o nosso período colonial. Isto é, a partir da chegada de Cabral aqui na nossa terra, começa um período em que o Brasil é uma colônia. Só que nós dividimos esse período colonial, esse período de um Brasil colônia, vamos assim chamar que é melhor, em dois períodos, em duas etapas. Vamos passar um slide. Deixa eu passar aqui mais um slide. E eu quero que vocês coloquem então no terceiro slide ali. Esse terceiro slide mostra para vocês, eles chegam aqui na nossa terra, mas com um objetivo mais específico, povo, de ir ao Oriente. Como eles já tinham estabelecido relações com o Oriente, quando se deu isso? 1498, galera. Então, para vocês terminarem a linhazinha do tempo, existem duas datas que são importantes nas navegações portuguesas daí. 1400, vou botar para vocês aqui no chat. E 88, sul da África, 1498. Vasco da Gama, galera, chega em Calicut. Isto é, o processo inicial das grandes navegações começou em 1415, vocês anotaram. A chegada, galera, em Ceuta, lá no Marrocos, galera, lá no norte da África, bem pertinho da Europa. Eles navegam, galera, e eles não conseguiam dobrar o extremo sul do continente africano.
Havia correntes no extremo sul que acabavam jogando eles ou ao norte de volta. Tu sabe que nesse momento essas navegações eram usadas ventos e correntes marítimas. Não havia motor. Então tu precisava compreender esse processo. Eles iam chegando, quando eles chegavam no extremo sul, eles batiam nesse muro, né? Então havia correntes que jogavam de volta os europeus para cima e algumas correntes, galera, para o norte, desculpa, e algumas correntes jogavam eles para o sul. Imagina que tu começava uma viagem com o objetivo de chegar na Índia e tu terminava a tua viagem, pessoal, na Antártica. É óbvio, né? Era uma viagem sem volta. Muitas vidas foram perdidas nesse processo, é uma das coisas mais malucas que tem. E aí então, em 1488 vem um marco muito importante. Através do comando de um grande navegador português chamado Bartolomeu Dias, desculpa, os portugueses conseguem dobrar, galera, o extremo sul da África, que até esse momento era chamado de Cabo das Tormentas, e que a partir desse momento passa a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Porque agora é o seguinte, agora nós vamos chegar no Oriente. É uma questão de tempo. Percebe que demorou um tempo, galera. 1498, Vasco da Gama, então, chega na Índia e estabelece nesse lugar chamado de Calicut uma relação de parceria econômica. Isto é, eu vou trazer produtos que vocês não têm, vocês vão me dar os produtos que vocês têm, e a gente é parceiro econômico. Pode ser? Pode. Os indianos toparam, né? Falaram, não, beleza, vamos tocar ficha nessa parceria. Galera, os portugueses tinham azeite que os indianos não tinham, azeite de oliva, né? O azeite já é de oliva, obviamente, a palavra azeite, mas o famoso óleo da oliva, que é uma delícia. Eu acho que vocês já provaram, sempre brinco com vocês, né? Se tu não provou, nem prova, porque tu vai gostar e é caro, né? Eu sempre brinco assim, eu brinco com vocês com relação ao sushi, né? Eu não gosto de sushi. Aí as pessoas me dizem, não, não, come sushi, né? Come sushi loucamente aí, e tu vai acostumar. Eu falei, pra que eu vou acostumar com o bagulho se o troço é caro? Então o azeite é a mesma coisa, é uma delícia. Os indianos provaram aquilo e disseram, bom, beleza, traz esse troço para nós. A outra oferta de altíssima qualidade portuguesa era os vinhos do Porto, galera. Os vinhos portugueses são ótimos. Então os portugueses levavam esses produtos, as autoridades então indianas, pô, maravilha, gostavam, trocavam, tudo mais, e davam as especiarias. Os europeus, os portugueses, portanto, a partir de 1500, né, em 1499, Vasco da Gama estava de volta em Lisboa. E em 1500 começam as viagens, galera. E a primeira viagem que tem como objetivo enriquecer a partir de exploração de especiarias é uma viagem comandada pelo famoso Pedro Álvares Cabral. Cabral então se desvia, vem parar aqui na nossa terra. A gente não sabe exatamente o que foi que houve, mas provavelmente produto, galera, da chegada dos europeus aqui, desculpa, dos espanhóis, né? Europeus, mas vamos ser específicos, aqui na América. Vocês sabem que houve o famoso Tratado de Tordesilhas, já nos nossos mapas ali eu vou mostrar para vocês. Esse Tratado de Tordesilhas ele dividiu o mundo americano em duas partes, uma parte portuguesa e uma parte espanhola. Eles não tinham nem noção do que era América, daí a Espanha vai ficar com muito mais do que Portugal, mas o grande foco de Portugal não era a América. Portugal não estava preocupado com isso. O foco português era o Oriente, tanto que a viagem de Cabral coloca os pés aqui no Brasil, toma nota da existência do Brasil e segue viagem, povo, para o Oriente. Pedro Álvares Cabral termina a sua caminhada lá em Calicut e depois de Calicut ele volta a Lisboa. A partir desse momento é que se inicia isso que nós estamos conversando aqui, ó. A nossa terra, o período chamado de pré-colonial. Deixa eu passar aqui um slide para vocês. Tá, galera, no quarto slide, coloquem aí. E o quarto slide eu quero que vocês coloquem um título em cima, pré-colonial. Entre 1500 e 1530, esse é o período chamado de pré-colonial. Esses slides são slides que eu usava às vezes, isso aqui faz muito tempo, galera, eu nunca mais tinha usado slide para o Brasil. Mas os meus slides, de modo geral, eles eram slides que eu escrevia ao mesmo tempo com vocês. Né? Eu nunca usei slide, somente o slide, né? Então, por isso que às vezes está faltando um detalhe ou outro. Então, o detalhe que falta agora para vocês aí é lá em cima desse slide onde diz, início da exploração, eu quero que vocês escrevam, período pré-colonial. Entre 1500 e 1530, galera, o Brasil está em segundo plano no Império Português. O que que isso significa? Isso significa, galera, que Portugal está focado nas especiarias orientais e que não dá a mínima bola para nós. Tanto não dá bola, povo, que o rei de Portugal chama um comerciante, um riquíssimo burguês, português, né? Chamado de Fernando de Noronha.
e diz para ele: ô Fernando, eu tenho um território lá que é meu. Né? O Caminha veio aqui, botou os pés, avisou o rei avisou a Espanha, beleza. É uma terra que, conforme o combinado do Tratado de Tordesilhas, pertence a Portugal. Só que é o seguinte, o meu foco agora é o Oriente, eu não quero deixar aquela... Enfim, se há potencialidades lá, eu me interesso por elas. Só que eu não estou podendo explorar lá. Meu foco agora é o Oriente. Tu quer alugar o Brasil? E ele topou, galera. Chefiando um grupo de burgueses, de comerciantes portugueses, Fernando de Noronha, então, aluga o Brasil. O rei faz um combinado com ele. O negócio é o seguinte, Fernando. Eu quero que tu reconheça aquela terra para mim. Isto é, nós não sabemos o que nós temos. Então, a cada ano, tu vai viajar 100 léguas e reconhecer o meu território. E assim que tu viajar essas 100 léguas, eu quero que tu construa uma feitoria. Galera, a feitoria tá ali do ladinho, ó. Tem uma função política, isto é, uma presença portuguesa, e tem uma função, galera, militar. Ela é uma fortificação para a defesa desse território. Então ficava ali meia dúzia de portugueses, sempre te lembra disso, né? No sistema de feitorias, galera, não vai haver uma colonização do Brasil, por isso que é o pré-colonial, antes da colônia. O que é colonial, então, senhor? É um processo de migração, galera. E os portugueses não vêm nesse período, vem meia dúzia. Numa feitoria ficava 10 portugueses, galera. Tá, e o que eles faziam ali, senhor? Óbvio, né? Eles pegavam e faziam um processo de trocas comerciais. Eu já vou passar e mostrar para vocês. Portugal sempre teve o Brasil como um processo de enriquecimento. Então ele diz o seguinte: olha, Noronha, tudo que tu achar lá, 80% é teu, 20% é meu. Vocês lembram lá das aulas de mineração de vocês do famoso quinto? Imposto cobrado sobre o ouro? O quinto já existia desde o início, galera. Desde esse primeiro momento aqui, claro, uma coisa diferente da outra, e daí a gente vai ir trabalhando. Mas aqui, galera, o combinado do rei era esse. Tu vai reconhecer a terra para mim, tu vai explorar lá, enfim, acho que ganhar dinheiro lá. E tu vai me dar 20% de tudo que tu ganhar lá. Fernando de Noronha olha, observa e diz: não, beleza, interessante, topei. Né? E aí ele aluga o Brasil. Ele arrenda, né, como está escrito ali para vocês, ele arrenda essas terras e começa um processo inicial. Na verdade, galera, logo no início desse processo, passados 3 anos, o rei tira dele, galera, esse direito e o rei mesmo passa a explorar. Olha aqui, deixa eu passar para vocês. Pode passar o próximo slide. A atividade econômica desse período, povo, é a famosa extração do pau-brasil. Tá? Fernando de Noronha não encontra, e mesmo que ele encontrasse, ele não tinha o direito de explorar. O que, senhor? O ouro. O objetivo sempre também era buscar ouro, né, galera? Daí o rei falou para ele: ó, Fernando de Noronha, se tu encontrar metal lá moedável, ouro, prata, tu só me avisa que tu sabe que isso é meu, né? Não, não, sei, rei. Então tá, combinado. E o resto lá que tu tirar daquela terra, maravilha, ficamos naquele 2080 lá que a gente conversou. Tá, beleza. Então o que ele descobre aqui, galera, é essa madeira de altíssima qualidade. Para que eram usadas essas madeiras? Para construção de móveis, obviamente, né? Mobiliário e tal. Mas, sobretudo, galera, para a construção das pirâmides. Opa! Pirâmides, ó, o louco, né, meu? Para a construção das caravelas, galera, dos barcos. Os barcos eram todos de madeira, né, povo? Não é como nós hoje usamos ferro e tal. As embarcações eram de madeira. E essas madeiras, povo, do Brasil eram madeiras da mais alta qualidade. 50, 60, 70 anos de idade, né? Madeiras maduras, perfeitas. Galera, árvores de pau-brasil com 100 metros, com 80 metros de altura. Né? Imagina a selva que era isso daqui, galera. Era um troço incrível, né? Eles ficam estarrecidos com a beleza natural da nossa terra. E aí, povo, primeiro então é isso, né? Eles traziam produtos portugueses, nós já vamos agora conversar desse processo. E nesses produtos portugueses, galera, eles trocavam por essa madeira. E o detalhe dessa madeira é que no interior dela, no cerne dela, havia pigmentação vermelha, pessoal. Tá? Por isso é chamado de pau-brasil. O pau-brasil diz respeito a essa coisa do vermelho de dentro dessa madeira. E o vermelho, galera, eu lembro que uma vez eu estava lendo um texto de Renascimento, nada a ver, assim, sobre
sobre o Brasil, né? Não era algo que conversava sobre essa história das grandes navegações e a nossa história. Era um teste, galera, sobre. Era um teste, desculpa, era um livro sobre o Renascimento, era sobre o Caravaggio. E o cara pegou e falou assim, de na hora eu linkei assim com o Brasil, né? Ele falou que a cor vermelha era muito difícil de ser obtida, né, para os pintores e tal, 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 tal. Daí eu, pá, na hora eu me dei conta assim, caramba, velho, olha o valor do pau-brasil. Então eles conseguiam usar essa pigmentação, sobretudo para a indústria têxtil. Pintura de tecidos, galera, e o vermelho é uma das cores principais das casas reais europeias, das famílias nobres, né? O vermelho e o azul são duas cores muito famosas, e o azul era possível e o vermelho era muito difícil. Então os portugueses vão trazer para cá as famosas quinquilharias, galera. Anzol, espelho, o azeite de baixa qualidade, o vinho da baixa qualidade, tecidos grosseiros. Eles trazem uma série de coisas, povo, para trocar. Uma coisa muito importante embaixo dessa extração de pau-brasil, eu quero que vocês escrevam essa palavra aqui. O famoso escambo, galera. Durante os 30 primeiros anos da história do Brasil, tá? Botei ali no chat para vocês. Durante os 30 primeiros anos da história do Brasil, não houve escravização indígena, nem africana, nem nada. Durante esses 30 primeiros anos, galera, o que existiu no Brasil foi escambo, tá? Deixa eu ver aqui só para a gente controlar o horário. Eu entrei 12h45, 35 minutos, temos mais 10 minutos. Pensa então nisso. Houve troca, o escambo, tá? Do ladinho de escambo tu pode escrever troca, para quando tu voltar tu não te esquecer. Tá, então não teve, galera. O grande pega-ratão desse exercício aqui é esse. Dizer para vocês que no início da exploração da nossa terra houve escravidão. Não houve, povo. Não houve. A marca desse período é troca, tá? Eles trocavam, trocavam. E aí eu perguntaria para vocês numa aula, eu tenho quase certeza que vocês quase todos responderiam assim, uníssono, né? Todos vocês iam dizer. Eu ia perguntar assim para vocês. Nessa troca das quinquilharias europeias com o pau-brasil, quem saiu ganhando? E eu tenho absoluta certeza que grande parte de vocês me diriam que os portugueses saíram ganhando, que os indígenas foram enrolados nesse processo. E isso que nós precisamos nos afastar, galera. O segundo tópico dessa aula, primeira coisa a gente viu que politicamente eram as feitorias, esse processo de troca. O que se trocou? A economia, o pau-brasil. Então, durante esses 30 anos, galera, se ganha dinheiro trocando essa madeira. É a madeira que vai levar alguma riqueza para Portugal. Tá? E o outro eixo dessa aula, né, sobre o período pré-colonial, é o grande choque cultural que existe na chegada do europeu no mundo americano. Tanto dos espanhóis lá para a América Central e do Norte, quanto para os portugueses aqui na América do Sul. Então, o que eu estou falando para vocês? Galera, essa madeira para o indígena não valia nada. Quando a gente pega agora e imediatamente responde, os portugueses saíram ganhando, os indígenas são trouxas, bobos, ingênuos, vamos usar assim, palavras que a gente possa usar, né? Que naturalmente volta e meia vocês ouvem na internet e tudo mais, ou então pessoas que gostam de história, mas que não conhecem muito ela, acabam falando, os indígenas os babaca, né? Trocaram lá uma madeira nobre, valiosíssima, por um anzol que vale R$ 1. Galera, essa madeira para os indígenas era lixo. Eles cortavam as madeiras porque os nossos indígenas já plantavam, galera. Eles plantavam mandioca. Mandioca é uma coisa nossa, sabe? Aipim, essa delícia que a gente come. Então os nossos indígenas, galera, eles cortavam as árvores. E jogavam essas árvores no rio, galera, porque atrapalhava eles. Jogavam fora. E daqui a pouco chegou um monte de louco num barco que se interessava por aquela coisa e trazia coisa que eles nunca tinham tido acesso. Né? A uva, galera, não é algo nativo do mundo americano. A uva é algo que vem do mundo europeu, uma série de outras coisas, por exemplo, que eles trazem. Ou mesmo um espelho. Pô, eles não tinham espelho, galera. Eles passaram a ter um espelho. Pode ser uma besteira. Obviamente que é. Mas beleza. É uma troca por algo que não tem valor nenhum. Então, no momento em que vocês me responderiam, os portugueses saíram ganhando, eu diria para vocês, eurocêntricos. Né? Isto é, cara, tu tá levando os valores culturais da Europa para pensar essa relação. E sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que sair fora dessa jogada. Isto é, quem é que saiu ganhando? A pergunta é, depende. No olhar do indígena, o indígena.
No olhar do europeu, o europeu. Então o que é que saiu ganhando? Não saiu ganhando, galera. Foi uma troca. É claro que o europeu, quando chega aqui, ele absolutamente não enxerga a cultura indígena. E ele acha que os índios são os idiotas que estão fazendo essa troca, pelo amor de Deus. Mas isso é a cegueira do homem europeu, a ignorância do homem europeu. E o indígena, galera, ao contrário de trouxa, quando a gente pensa essa troca, para os europeus essa troca era eminentemente um processo econômico, comercial. Para os indígenas, não. Por uma noção cultural dos indígenas, galera, essa troca era um elemento místico que eles tinham de reciprocidade, de respeito, de amizade. Quando o indígena pegava um produto da sua tribo e trocava com outras tribos, galera, algo que já havia no mundo americano, era um processo conceitualmente absolutamente diferente do que os europeus estavam fazendo. Então, nesse processo de troca, os europeus não estavam, desculpa, os indígenas não estavam preocupados com ai, ganha, perde, tudo. Era algo muito mais complexo culturalmente falando. Foi nessa época em que os padres tentaram catequizar os índios, ainda não. Estava ali meia dúzia de portugueses e não havia uma presença efetiva da igreja aqui. Claro que a igreja já estava, o cristianismo já existe e tudo mais. Mas ainda não é um momento de catequese, é um período inicial. Tu vai ver que a partir de agora é que isso vai se aprofundar. Uma presença da igreja, uma presença de uma série de outras coisas do mundo português com um processo de aprofundamento. Deixa eu passar o slide. Vocês passam aí comigo para o slide 6. Agora vai começar a colonização. E começando a colonização a partir de 1530, aí sim nós estaremos falando da catequese, de toda aquela complexidade. Senhor, essas trocas ocorrem de que ano a que ano? Entre 1500 e 1530, no pré-colonial. Tá? Quem explorava o Brasil ainda era o Fernando de Noronha? Não. O Noronha, galera, ele ficou 3 anos somente com esse direito. A partir desse momento, o rei passou a comandar esse processo. Uma série daí de comerciantes vão vir, mas o controle é do rei. Vocês entendem? E aí, olha o detalhe para vocês, né? É nesse momento que surge a ilha de Fernando de Noronha. A ilha do Fernando de Noronha, quando o rei rompeu com ele esse contrato, o rei disse assim: ó, oh, Fernando, te agradeço, obrigado, né? A partir de agora eu quero controlar esse processo. E para te presentear, em relação, né, ao corte que agora nós tínhamos estabelecidos, eu vou te dar uma capitania. A primeira capitania da história do Brasil, galera, foi a ilha de Fernando de Noronha. Ele pega e dá aquela ilha para ele. O Fernando de Noronha, galera, por sorte nossa, não explora. Digo sorte porque vocês sabem que lá é um paraíso, né, povo? Um paraíso natural, né, cheio de vida e tudo mais. Que obviamente não teria, né, galera, se Fernando de Noronha tivesse explorado efetivamente e aprofundadamente aquele território. Ainda bem que ele não deu uso, Portugal também não deu, e aí hoje ainda existe aquela grande riqueza de vida e tudo mais. Vamos ver aqui. Quem explorava isso? Então tá respondido. Entenderam então, povo? Aí vai começar a colonização através, deixa eu só passar o slide para vocês enxergarem, através daquele sistema que nós chamamos, galera, de capitanias hereditárias. Olha o mapinha aí. E olha do lado ali o mapa daí mais bonitinho no slide 9, o 8 e o 9. Né? Aí a nossa próxima aula, agora na quarta-feira, eu organizo direitinho um sistema que fique ainda mais dinâmico, mas acredito que assim, com vocês acompanhando o slide e eu aqui falando, ficou bem legal. Agora acho que terminou o nosso tempo, né, galera? Então um beijo para vocês, bom resto de feriado aí, e podem me procurar em rede social, essas coisas, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Tá? Até mais.